Os livros apócrifos são os livros ocultos ou espúrios que foram incluídos no cânon católico e não são reconhecidos como inspirados pelos judeus e protestantes, embora possuam alto valor histórico. Os 7 livros são os seguintes: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Além destes livros, o cânon católico também faz algumas adições ao livro de Daniel e ao livro de Esther. Os livros apócrifos surgiram exatamente depois do profeta Malaquias, no período interbíblico, que é um período de 400 anos que se deu entre o Antigo e o Novo Testamento, no qual Deus se calou e não houveram revelações bíblicas. Foi um período proposital onde Deus deixou que o homem vivesse por seus próprios esforços e fracassasse. Para Joséfo, os livros autorizados ou canônicos foram produzidos entre a época de Moisés, com seus escritos, e Artaxerxes, época do profeta Malaquias. Ao analisarmos esses livros, percebemos claramente que eles não são inspirados, pois apresentam várias heresias, erros históricos, cronológicos e numéricos também. O livro de Tobias, escrito aproximadamente no ano 200 a.C., retrata a vida de Tobiel, pai de Tobias, dando ênfase à sua bondade, e além disso relata alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Este livro apresenta justificação pelas obras, porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Tobias 4:11. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias 12, de 8 e 9. Mediação dos anjos também apresenta. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua morada, em tua casa, durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Tobias 12, 12. Superstições também. Tobias partiu, pois, seguido de seu cão, e deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe: pega-o pelas guerras, puxa-os para ti. Tobias assim fez, arrastou o peixe para a terra, ao qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então disse-lhe: abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Ragés, na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que tem uma belida, porque ele tem a propriedade de curar. Tobias 6, de 1 a 9. E no verso 19 está escrito: na primeira noite queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Ou seja, esses ensinos estão regados de feitiçarias e artes mágicas, contradizendo diversas doutrinas bíblicas. Esse livro também apresenta, no capítulo 5, 16 a 20, o texto em que o anjo engana Tobias e o ensina a mentir. No entanto, o anjo de Deus não poderia mentir sem violar a própria lei de Deus. Além disso, o livro de Tobias contém erros históricos e geográficos também. O livro de Judite, escrito aproximadamente no ano 150 a.C., apresenta a salvação de uma cidade através dos atos heróicos de uma formosa viúva, que através de atos imorais consegue enganar e decapitar um general inimigo, mostrando que os fins justificam os meios. Além desta heresia, o livro traz outros absurdos e também não pode ser considerado um livro histórico por conter erros evidentes. As adições ao livro de Esther ocorreram aproximadamente no ano 110 a.C. Quando lemos o livro de Esther, percebemos que no livro canônico não aparece o nome de Deus nenhuma vez. Por causa disso, alguns copistas dentre os helenistas resolveram acrescentar ao texto pequenos trechos sobre Deus. No entanto, eles não tiveram êxito algum. E estes acréscimos não foram reconhecidos e não foram incorporados ao livro canônico de Esther. O livro Sabedoria de Salomão, escrito aproximadamente no ano 40 a.C., foi escrito exclusivamente para combater a idolatria do epicurismo, que era uma filosofia grega
que cria na identificação do bem soberano com o prazer obtido através da saúde do corpo e sossego do espírito. Esse livro apresenta o corpo como prisão da alma, 9:15. Apresenta uma falsa doutrina sobre a origem e o destino da alma, 8:19-20. Apresenta a salvação pela sabedoria, 9:18. O livro eclesiástico, escrito aproximadamente no ano 180 a.C., lembra o livro de Provérbios, mas apresenta muitas heresias também, como a justificação pelas obras. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado, 3:33. A salvação pelas obras é uma doutrina diabólica cujo objetivo é destruir todo o valor da obra vicária de Cristo em favor do pecador. Se os pecados podem ser perdoados pela caridade e boas obras, qual a finalidade da cruz de Cristo? Qual a razão do seu martírio e ressurreição? Porém, a Bíblia não deixa dúvidas quanto ao valor exclusivo do sangue como único meio de remissão e perdão de pecados. Hebreus 9:11, 12 e 22. Mas Cristo, por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Sem derramamento de sangue, não há remissão. 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. A Bíblia toda declara que somente pela graça de Deus e o sangue de Cristo o homem pode alcançar justificação e completa redenção. Em Romanos 3:20, 24 e 29. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ficou claro? O livro de Eclesiástico também ensina o trato cruel aos escravos. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. 33, verso 26. Não se envergonhe de usar uma balança fiel e de peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de copiar até sangrar as costas de um escravo ruim. 42, 4 e 5. Outra heresia é o incentivo ao ódio pelos samaritanos. Há dois povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no Monte Seir, os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém. 50, 27 e 28. O livro de Baruque, escrito aproximadamente no ano 100 a.C., supostamente escrito pelo cronista do profeta Jeremias, chamado Baruque, traz uma exortação aos judeus quanto à destruição de Jerusalém. No entanto, é de data posterior, quando da segunda destruição de Jerusalém, no pós-Cristo. Este livro traz muitas heresias, entre elas podemos destacar a intercessão feita pelos mortos, 3, verso 4. O livro 1 Macabeus, escrito aproximadamente no ano 100 a.C., conta a história de 3 irmãos da família dos Macabeus que, no chamado período interbíblico, lutam contra os inimigos dos judeus, visando a preservação do seu povo e terra. O livro 2 Macabeus, também escrito aproximadamente no ano 100 a.C., não é a continuação do 1 Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeu. Este livro também não pode ser considerado histórico por possuir erros cronológicos, numéricos e históricos também, que causam confusão e falta de conhecimento. Apresenta a oração pelos mortos, no capítulo 12, versículos 43 ao 46. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Esse texto claramente vai de encontro à santa doutrina apresentada na Bíblia inteira, que apresenta a redenção de toda a criação através do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. Não há outro meio pelo qual sejamos salvos. Apenas o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado.
Dessa forma, as orações não têm o poder de trazer a salvação para aqueles que foram condenados à morte eterna. Ademais, após a morte, o destino de todos os homens é selado, uns para a perdição eterna e outros para a salvação eterna. Não existe meio de mudar o destino de alguém após a sua morte. Este é um ensino satânico, que nega o propósito do sacrifício de Cristo e, portanto, nega todo o ensino bíblico, pois o propósito da Bíblia é apresentar a redenção de toda a criação através da cruz de Cristo. É com base nesse texto e também no texto de Sabedoria de Salomão 3, de 1 a 4, que a Igreja Católica Romana baseou a falsa doutrina do purgatório, que seria um lugar de tormento, onde o justo vai para ser purificado e poder entrar na imortalidade. Uma doutrina que tem como fonte um texto falso e herege. Só pode ser falsa e herege também. Esse livro também apresenta o culto e missa pelos mortos. Tá? Capítulo 12, verso 43. O próprio autor do livro não se julga inspirado. Veja o que diz o capítulo 15, 38 a 40. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Assim como é nocivo beber somente o vinho ou somente a água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso beber a água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável do relato é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. Aqui, pois, termino. O livro também apresenta a intercessão pelos santos. Você pode conferir no capítulo 15, verso 14. As adições ao livro de Daniel apresentam no capítulo 13 a história de Susana. Segundo essa lenda, Daniel salva Susana num julgamento fictício baseado em falsos testemunhos. No capítulo 14, a história de Bel e o dragão contém lendas sobre a necessidade da idolatria, isso mesmo que você ouviu. No prefácio de Daniel, Jerônimo rejeitou claramente as adições apócrifas a Daniel, Bel e o dragão e Susana, e defendeu apenas a canonicidade dos livros encontrados na Bíblia hebraica, escrevendo: as histórias de Susana e de Bel e o dragão não estão contidas no hebraico. Por isso, quando traduzia Daniel, muitos anos atrás, anotei essas visões com um símbolo crítico, demonstrando que não estavam incluídas no hebraico. Afinal, Orígenes, Eusébio e Apolinário e outros clérigos e mestres distintos da Grécia reconhecem que, como eu disse, essas visões não se encontram no hebraico e, portanto, não são obrigados a refutar Porfírio quanto a essas porções que não exibem autoridade de escrituras sagradas. No capítulo 3, 24 a 90, é apresentado o cântico dos 3 jovens da fornalha, que apesar de ser belíssimo, não aparece nos manuscritos mais antigos e, portanto, não deve ser aceito. Minha intenção é simplesmente mostrar o que a Bíblia ensina e a razão pela qual certos livros foram reprovados pela Igreja Protestante. Eu te convido a pensar em tudo isso e a se aprofundar nas doutrinas bíblicas. Você vai começar a perceber as razões que levaram a Igreja Protestante, por ocasião da Reforma Protestante, a retirarem estes livros do seu cânon. Ore comigo. Pai nosso que habitas em lugar inacessível e que, no entanto, habitas no mais profundo do nosso coração também, que tudo espreitas e conheces, afasta de nós todo engano, todo erro, todo conhecimento falso que nos afasta dos teus caminhos. Desejamos conhecer a verdade, somente a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, pois quanto mais nos aprofundamos, mais chegamos à conclusão de que conhecemos muito pouco. No entanto, apesar de toda a nossa limitação, revela-te a nós. Desejamos ser guiados pelas tuas mãos, ó Pai. Tu és o nosso bom pastor, nós as tuas ovelhas. E como ovelhas, queremos confiar apenas na tua voz e habitar em tua presença, pois em ti há segurança e alegria eterna. E este é o nosso deleite. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Amém.